Takyojin, o Titã dos Céus. Tá entre aspas aqui, porque é tipo meio que uma citação dentro da história, acredito. Então, entre aspas, aquele que causa destruição com a própria será castigado. Agora começa nossa sinopse. Em 9 de janeiro de 2023, uma tripulação que estava prestes a ser resgatada de um temporal desapareceu sem deixar vestígios. Um dia depois desse acontecimento, as águas do Japão ficaram congeladas, dificultando a passagem de barcos e, consequentemente, a pesca, atrapalhando uma boa parte do comércio do país. 2 dias depois do congelamento das águas japonesas, uma enorme criatura alada com um bafo congelante emergiu da Baía de Tóquio, causando uma onda de destruição pela cidade, sendo seus principais alvos fontes de carbono. Após o ataque, a criatura volta para o mar depois de várias pesquisas. Se descobre que em 1500 aquele ser apareceu no país e foi nomeado de Takyojin por um vilarejo da época. Depois de vários ataques, o governo japonês conseguiu descobrir onde o kaiju se escondia. Assim notaram que a espécie de Takyojin era sensível a altas quantidades de carbono e ele estava tentando proteger sua parceira, que estava morrendo por causa das quantidades desse gás que ela absorveu. Então, para evitar a fúria do kaiju, os humanos vão arrumar um jeito para tentar salvar a vida da criatura enferma. Interessante, né? Uma história um pouco oposta. Então, aqui a gente não vai tentar matar o monstro gigante, a gente vai tentar salvar. Porém, o lance de salvar é com o negócio de carbono, né? Difícil porque a gente não vai resolver o problema do carbono na atmosfera ou algo do tipo de um dia para o outro, né? Então, eu acho que a solução teria que ser alguma coisa, tipo, sei lá, usar tecnologia, tipo, fazer um domo ali embaixo da terra ou na água onde eles vivem, já que, né, ele emergiu ali, enfim, de modo que o carbono não entrasse ali, sei lá, inventar alguma tecnologia aí de ficção científica para poder fazer isso, porque do contrário eu acho que o lance seria, né, acabar com o problema do carbono na Terra e aí ficaria parecendo aquela solução muito miraculosa, tipo assim, para impedir o aquecimento global e salvar a nossa vida, a raça humana na Terra, a gente não é capaz de fazer isso, mas para salvar uma fêmea de monstro gigante a gente faz. Ficaria um pouco estranho. Então, eu partiria para essa solução tecnológica gigantesca. E aí, assim, varia de qual que é o nosso objetivo aqui em termos de conflito da história. Quando eu falo conflito, é a problemática que a gente vai resolver. Aqui a problemática, ao meu ver, não, que parece ser a gente tem uma criatura gigante que está enferma e que precisa ser salva. Entretanto, a gente tem também um criatura gigante que provavelmente vai destruir a gente quando a gente chegar perto da parceira dele que está doente, né? Então é uma situação complicada de você lidar ali, porque ao mesmo tempo que você quer ajudar, né? Não tem como aquela criatura saber que você quer ajudar. Então, né, você tem ali essa questão de ter que enfrentar ali, ou vou chamar de marido, enfrentar o marido dela, só que sem machucar ele ao mesmo tempo, porque não adianta nada você falar, eu quero salvar ela, mas eu mato pra salvar ela. Então são aquelas coisas que a gente vai descartando de ideia da história e vai ficando com o que sobra. Então, se esse é o nosso foco de desafio da história, né, a dificuldade de, por exemplo, mover ela de um lugar para o outro, sendo uma criatura gigante, conseguir aquietar, acalmar ou fazer com que o marido dela permita que os pesquisadores consigam fazer essa transferência para esse lugar, eu não focaria tanto na parte de engenharia, de qual que é isso. Eu realmente colocaria uma ciência mágica ali que faria um domo sem carbono, onde eles poderiam viver tranquilos, e focaria realmente na dificuldade. Ou se o lance é da engenharia, que eu não sei, porque daí ficaria uma parte muito técnica, de tipo, como que a gente vai criar? Claro, você pode ter alguma outra ideia do que quer ser feito, mas, como eu disse, do mesmo jeito que eu falo, se uma história, se o objetivo da minha história é um personagem virar um cavaleiro real, passar num teste e virar um cavaleiro real, eu não vou ficar focando nos trabalhos que ele faz na fazenda, ou eu não vou ficar focando no romance que ele tem com a garota, eu vou focar ali no lance dele ser um cavaleiro real, porque esse é o objetivo da história. Se eu vou ter essas outras subtramas, essas outras características da minha história, para deixar ela mais robusta, deixar ela parecendo mais vida real,
mas ao mesmo tempo eu não vou focar nessas coisas porque eu tenho um objetivo claro que eu quero seguir e eu não tenho todo o tempo do mundo para desenvolver tudo. E nem o leitor tem todo o tempo do mundo para ficar acompanhando uma missão B, digamos assim, quando eu tenho uma missão A mais importante para ser desenvolvida, né? Então, beleza, quer colocar, dá para colocar isso aqui de um jeito natural ali, que cumpra a trama e que pareça estar seguindo aquele propósito central. Mas o que eu sempre falo aqui no lance de a gente conseguir resumir as nossas histórias é focar naquilo que a gente quer, focar no que precisa ser focado e deixar o lateral como lateral. Então, beleza, você quer colocar ali uma informação, alguma coisa assim, você põe, mas sem estender muito aquilo, porque foco no objetivo. Então, aqui eu acho que seria interessante esse objetivo, essa questão de como, porque é algo que dá para relacionar diretamente. Tipo, você tem um bicho ferido e você tem outro bicho protegendo ele. Vamos colocar aqui em uma escala mais mundana. Imagina que tem um cachorro ferido ali na rua e tem um outro cachorro, são dois cachorros grandes, sei lá, do tamanho de um Rottweiler, por exemplo, ali. E você quer ajudar aquele cachorro que está ferido, mas, pô, você é um ser humano normal, né? Assim como eu, como qualquer outro ser humano, e tem um Rottweiler que está rosnando e latindo para você e vai te atacar se você chegar perto, mas você quer ajudar ali. Então, como que você faz? Qual que é a estratégia que você usa para poder ajudar o cachorro que está ferido, sem que o cachorro que está protegendo ele te mate nesse processo? Então, eu acho que eu desenvolveria a história ao redor disso, seria bem interessante. Desenvolver isso, mostrar eles pensando em planos e aí discutindo, batendo cabeça entre si de não, isso não vai dar certo por conta disso, tá? Aí tenta, volta, tenta dar errado, né, para dar as reviravoltas da história, né? Então, tipo, cria um plano, aí esse plano dá errado por um motivo X, aí reverte esse plano para outro plano e depois o plano que dá certo é uma fusão desde aquele primeiro plano, descobre que aquele plano só deu errado por conta de uma variável, de um fator X, que agora eles resolvem esse fator e aí mantém o mesmo plano e consegue dar certo, por exemplo. São umas movimentações de trama que ficam interessantes de ser acompanhado, onde você também não só descarta aquilo que deu errado e fica parecendo que foi algo inútil para a história, você aproveita aquilo de alguma forma. Então, é que nem uma história de mistério, né? Como eu sempre falo, quando a gente vai fazer um mangá de mistério, você tem que adicionar as pistas que levam até o resultado verdadeiro, ao mesmo tempo que você tenta ali como fala? Você tenta enganar o leitor com algumas pistas falsas para que ele não chegue no resultado verdadeiro de imediato. Então, não é que as pistas falsas elas são momentos inúteis da história que não servem para nada, que só servem para enganar, mas elas também estão ali junto com pistas verdadeiras e o objetivo delas é encobrir essas pistas verdadeiras também, que vão realmente, de fato, avançar a história. Então, quando a gente faz esses planos também, é interessante que esses planos gerem informações que vão ajudar a construir o plano final, assim como as pistas ajudam a chegar no final do mistério. As informações, as coisas que acontecem enquanto a gente desenvolve a nossa trama, é interessante que elas sirvam para o final ali da história, para completar aquele final de alguma forma. Então que não sejam só enrolação, sabe? Então tipo, tentei e não deu certo, tentei e não deu certo, tentei e não deu certo, tentei e deu certo. A história acaba ficando meio chata, meio monótona, assim, e o final fica parecendo que, sei lá, foi só sorte essa tentativa dar certo. Enquanto se você consegue, com a primeira tentativa, tirar uma informação que é útil, e aí eles usam na segunda tentativa, e na segunda tentativa tira uma nova informação que é útil, até que chega no final e você junta esse quebra-cabeça, né, onde cada tentativa foi uma peça necessária para poder entender aquele contexto melhor, de modo que agora, com todas essas informações, dá para fazer ali a realização do objetivo e completar a história. Quando você tem um vilão para derrotar, por exemplo, né, tem várias vezes que os personagens eles têm que juntar certos objetos ali, e aí é a junção desses objetos que vai fazer um objeto maior que vai ser capaz de derrotar o vilão, por exemplo. É mais ou menos isso, só que aí a gente troca esses objetos que vão fazer a espada mágica, por exemplo, para pistas, informações, entre outras coisas que vão ajudar ali a formar o todo. Mas assim, a estrutura, se você for ver, é a mesma. A gente só muda o que são esses elementos, o que são essas coisas que vão ser buscadas no meio do caminho, que não necessariamente precisam ser o objetivo, mas podem ser uma consequência do que era o objetivo, né? Como eu disse lá, o objetivo era conseguir, por exemplo, atordoar o macho. E aí eles não conseguem atordoar o macho e descobrem com isso que, sei lá, que certa coisa não atordoa, mas faz um outro efeito. E aí esse outro efeito é o que faz vai ser útil lá na frente por algum motivo. Entende?
Acho que é o tipo de coisa. E assim, parece que eu tô falando algo específico para essa história, mas como eu disse, aqui funciona para qualquer história que você vai fazer, onde você vai construir, né, um caminho até chegar no final da história, e esse caminho ele tem que ser útil para chegar nesse final. Ele não pode ser só uma encheção de linguiça com vários acontecimentos. É o que eu falo, que eu critico geralmente quando a galera fala, vai enfrentar várias aventuras para poder chegar lá. Porque a impressão que eu tenho é que só, eu quero criar várias coisinhas aqui que eu quero fazer, e aí o personagem uma hora vai chegar lá. E aí, se essas coisinhas, elas não parecem que estão, que são, por exemplo, vamos lá, para você ir do andar da sua casa para o andar de cima, por exemplo, sua casa tem 2 andares, você tem que pisar em cada degrau daquela escada, né? Você não vai, tipo, ir de pisar num degrau, aí de um degrau você vai pra geladeira, aí da geladeira você pula na pia, aí na pia você volta pro degrau, aí do degrau você desce e vai no quintal, aí do quintal você volta pro degrau. Não, você vai numa linha reta. Então, cada acontecimento da sua história, quando a sua história tem uma trama para ser seguida, né, uma linha guia ali, uma trama central, cada ponto tem que ajudar de alguma forma a chegar ali. Por mais que às vezes eles não esteja diretamente relacionado, mas ele ajuda a construir o todo, né? A gente é muito acostumado com os mangás japoneses que, nessa tentativa de estender o mangá e fazer ele durar o máximo de tempo possível, os personagens eles fazem um pouco isso, eles fogem um pouco do caminho central ali, mas os atores são hábeis o suficiente para conseguir colocar elementos, pistas, desenvolvimento ali que ajuda a construir aquela história como um todo, que não é só um tipo, eu tava fazendo um negócio aqui, mas quer saber, eu vou ir ali, vou fazer essa coisa aqui primeiro e depois eu volto aqui. Você pode até fazer isso, como eu disse, mas desde que isso, de alguma forma, contribua para a história central que você está fazendo. E isso, como eu disse, funciona para todos os mangás.